Agora nós vamos voltar com ciências, na página 10, né? Ciências lá na página 10. Não sei se vocês têm costume de ir ao supermercado com a mamãe para comprar algumas coisas e se vocês têm o costume de observar os rótulos das embalagens, né? Página 10 e 11. Então, vocês vão fazer a leitura dessa página 10 e 11, tá? E não vão fazer atividade, nós vamos ver e comentar. Olha, aqui fala sobre a pirâmide alimentar, que nós estudamos na aula passada, né? E ela fala alguma coisa, ó. Seguindo as proporções recomendadas na pirâmide alimentar, a pessoa vai ingerir diariamente todos os nutrientes de que precisa e nas quantidades necessárias. Na base da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Nas camadas do meio, aqueles que devem ser consumidos com moderação. Já no topo estão os alimentos que devem ser ingeridos em pequena quantidade. Por isso que a pirâmide aqui é maior, ó, alimentos que devem ser consumidos mais, aqui um pouco menos, aqui menos e aqui as gorduras menos ainda, né? Lá em cima são os alimentos mais perigosos, que tem que ser em pequena quantidade. Alimentos como açúcar, gordura e sal aparecem nessa parte da pirâmide porque já estão naturalmente presentes nos alimentos distribuídos nas camadas inferiores, daí seu consumo restrito. Por quê? Os alimentos que nós comemos aqui na base da pirâmide já tem sal e já tem açúcar. Então, eles aparecem aqui em cima como pouco, porque nós devemos comer pouco doce, pouca coisa, salgadinho, essas coisas. Sabe por quê? Porque o sal que o organismo precisa já está nesses alimentos da base da pirâmide, que nós vamos comer mais, né? Ele já está aqui no macarrão, no arroz, no milho, no pão, nas massas. Ele já se transforma no organismo em açúcar. Então, o açúcar está lá. E o óleo e as gorduras também é uma porção pequena, né? Olha lá. A pirâmide alimentar é um modelo importante, porém precisa ser adaptada para respeitar a cultura local e disponibilidade de alimentos. Assim, não há um modelo ideal que atenda a todas as pessoas. Por isso, a inclusão de hábitos saudáveis deve ir além do uso da pirâmide alimentar ou de qualquer outra representação. Alimentos como açúcar, já falei, né? Alimentos in natura, processados e ultraprocessados. O que é alimento in natura? Alimento in natura é aquele que já sai da natureza e nós já lavamos e comemos. Olha, ao escolher os alimentos, também é importante privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, é bem melhor comer o pêssego natural do que o pêssego em calda. O pêssego que você vai lá, apanha no pé e come é in natura. O que está na lata de pêssego é processado já, né? Os alimentos são processados para aumentar o tempo de consumo, ou seja, para durar mais. Muitos alimentos processados recebem sal ou açúcar para que possam ser conservados. O processamento dos alimentos está presente em nossa alimentação há milhares de anos. O arroz, por exemplo, depois de polido e preparado, é um alimento processado. O problema é que a cada dia mais pessoas substituem alimentos in naturas e processados por alimentos ultraprocessados. Muitas vezes
O alimento ultraprocessado perde tantas características originais que se torna um alimento não saudável. Aqui nós temos o exemplo de os peixes podem ser conservados com sal, um tipo de processamento do alimento in natura. Antigamente, como não tinha geladeira para conservar os alimentos, então adotou-se salgar as carnes, os peixes, porque o sal conserva, né, o alimento. E os doces, cozinhar, né, com bastante açúcar, que eles poderiam ficar fora da geladeira e não estragar. Então, eram processados os doces e o bacalhau, mas só processados com sal e açúcar. Agora, os ultraprocessados, olha só, podem ser identificados pelo rótulo, pois apresentam muitos ingredientes artificiais, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos. São aqueles alimentos que precisam ser ultraprocessados para poder durar bastante tempo. Veja, por exemplo, quando você vai comprar um iogurte, olha aqui, ó. Lá do lado do rótulo, você vai ver os ingredientes, vai ver tudo que vai nele, inclusive os alimentos que fazem com que ele dure mais. Ó. Alimentos, nome dos componentes, os ingredientes. Ó. Orientação para conservação, ele já fala lá, conservar em geladeira. Quantidade de peso do produto, data de fabricação e prazo de validade. Muita gente compra e não olha o prazo de validade. Isso é muito importante que seja olhado. Quando foi feito, todos os produtos têm nome do produto, detalhe do alimento e nome do fabricante. Isso são coisas que nós devemos observar nos rótulos dos alimentos que nós compramos. Olha lá. A relação dos ingredientes pode nos ajudar à identificação de alimentos. Além disso, é importante estarmos atentos para consumirmos os alimentos dentro do prazo de validade e conservá-los nos locais adequados. Alguns alimentos precisam ser guardados na geladeira após aberto. Outros não podem ficar expostos diretamente à luz. Nos rótulos também há uma tabela com informações nutricionais. Observe que a referência é de uma porção individual, que no exemplo do iogurte é um copo. Nessa tabela, além dos nutrientes, é informado o valor energético, que indica a quantidade de energia que o alimento pode fornecer em quilocalorias. A última coluna da tabela também contém uma informação importante, a porcentagem de nutrientes que o alimento fornece, considerando uma dieta diária de 2.000 calorias. Portanto, ao comprar alimentos, prefira aqueles com menos quantidade de açúcar, sal e gordura. Além disso, fique atento à quantidade de gordura trans, as quais estão relacionadas a doenças cardiovasculares. Existe a gordura boa e existe a gordura trans. A gordura trans é uma gordura que faz mal para o nosso organismo, ela entope as artérias. Então, é bom comprar alimentos que tenham o mínimo possível de gordura trans. Então, procure aqui, ó. Nosso corpo armazena gordura quando a quantidade de calorias ingeridas é maior que a quantidade de calorias gasta. Claro, se você come muita caloria, muito carboidrato, muita gordura, muita coisa, e gasta pouco, o que acontece? Você guarda, né, com você a gordura. E aonde ela vai? Ela vai no sangue. É a mesma coisa do dinheiro. Se você ganha X e gasta menos, você vai guardando e vai aumentando. E quando essa gordura, esse tipo de energia vai ficando sobrando no nosso organismo e vai guardando, a gente engorda, a gente entope as nossas coronárias e a gente começa a fazer mal para a nossa saúde,
certo? É uma parte fácil de ciências, só ler, e nós não vamos fazer as atividades hoje. Hoje nós vamos ler e entender sobre os alimentos, sobre o porquê do sal, o porquê do açúcar, a quantidade de conservantes que tem, porque esse iogurte, esses suco, esses alimentos processados, ultraprocessados, eles contêm muitos corantes e eles não fazem bem à saúde. E aromatizantes, tem até cheiro né? E sabor de uva, quer dizer, não é a uva própria, é o sabor dela. Então, não nos enganemos com isso. É muito melhor a fruta in natura do que os alimentos ultraprocessados ou processados que vão fazer mais mal para a saúde. Então vamos escolher comer. Nós já comemos processado, porque o arroz é processado, né? Feijão não, feijão é só escolhido, separado, mas o arroz é. Então, já comemos açúcar no pão, já comemos gordura na margarina, na manteiga, né, no leite que a gente compra. Então, vamos procurar comer mais coisas da pirâmide, do centro da pirâmide e da base e mais aqui do centro. Deixar de comer os produtos que estão na ponta da pirâmide, que são os que mais fazem mal à nossa saúde, tá bom? Ciências é só isso, só vocês vão só ler e entender, mas leiam mesmo e entendam, porque na próxima aula nós teremos as atividades, 2 folhas de atividades, tá bom? Até amanhã.